Olá, Abismo, sou eu, Benatar, mais uma vez. É, bom, fiquei um tempo sem fazer vídeos, né? Foi a vida atropelando. Eu comecei um mestrado recentemente e, eu acho que é principalmente por causa do mestrado. Não que esteja é, completamente, absolutamente trabalhoso, tirando todo o meu tempo, mas pô, eu acho que por ter essas coisas pra fazer, eu acabei não aparecendo aqui, mesmo que por um mínimo tempo, né? Só pra desenhar e falar qualquer besteira. E tô com isso também de que, sei lá, eu não tô gostando tanto mais assim das minhas ideias de coisas pra falar aqui. Então, eu acho que se eu não tiver nada pra falar, pra que aparecer, né? Só, não sei, pra falar nada, falar da vida. É, E por mais que isso aqui seja terapêutico, né? Tem. Eu não senti tanta a necessidade assim de aparecer aqui e falar. É, e bom, o que eu queria falar hoje, como vocês viram no título do vídeo, né? Meu maior medo. Engraçado que eu falo como se estivesse falando com alguém. É, falar sobre meu maior medo, como ele surgiu, qual é, claro, né? Como ele me afeta hoje em dia. E pra começar, eu queria dizer, eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, né? Das coisas. Já tive bastante medo de interações sociais, por exemplo. Morro de medo de montanhas russas, mas não vou falar sobre montanhas russas tanto assim hoje, não. Montanha russa não é o medo que eu tinha em mente. E bom, é isso. Medo de muitas coisas. Sempre fui uma pessoa guiada pelo medo, né? O medo de falhar mais do que, sim, o ímpeto pra conseguir, né? E bom, meu maior medo desde algum tempo tem sido o medo de doença. É, foi algo que ficou bem forte, assim, em mim. Eu passo meus dias com medo de estar com alguma doença séria, né? Principalmente algo no cérebro, no coração. Então, às vezes, coisas normais, né? É, tipo, comi feijão, sei lá, tô com gases. Mas aí eu sinto uns negócios no peito. Eu fico com medo que seja alguma coisa no coração, né? E, sei lá, ou tô com a cabeça um pouco estranha porque eu tenho dormido mal ou algo assim. Eu já fico com medo de, sei lá, ter um AVC do nada. E é um pouco exagerado, eu sei. Então até o nome hipocondria, né, pra essa condição. Eu não sei se eu posso usar um termo técnico assim pra descrever o que eu tenho, mas talvez sim, né? Então, bom, mas como isso surgiu? Surgiu por justamente eu ter tido algumas doenças que é, me deixaram tenso, né, com essa possibilidade. Principalmente aí há uns 2 anos atrás, é, eu, bom, sofri algumas coisas. Primeiramente, eu tive uma sequência de infecções
principalmente na garganta, que eram terríveis, me incomodavam horrivelmente. E o pior dessas coisas na garganta é que bom, você dorme bem e você acorda morrendo de dor na garganta, né? E aí você torce para que passe e, bom, muitas vezes não passa, né? Como aconteceu comigo diversas vezes, acredito que em 2024. É, para piorar, eu também sofri bastante de gastrite nesse ano de 2024. E, bom, o pior da gastrite, né, é que ela não me deixava dormir de jeito nenhum. Então, apesar de não ser uma doença extremamente séria, assim, é, a gastrite realmente incomodava meu psicológico. E, bom, tive várias noites sem sono por causa da gastrite. E isso com certeza afetou bastante essa minha condição, né, de ter medo de doença. E, bom, ainda não cheguei no pior. É, eu, eu sofri de pedra no rim. E pedra no rim foi a pior dor que eu já senti na minha vida. Foi uma coisa simplesmente horrível. E não só isso, né? Eu não tive uma pedra muito grande assim, que algumas pessoas têm pedras enormes no rim e são ainda mais dolorosas, né? Quando elas estão passando pelos canais. E, bom, no meu caso a pedra não foi tão grande, mas teve o ocorrido de que ela grudou nos canais que vão do rim pra bexiga. E consequência disso é que, bom, a dor foi maior do que deveria ter sido, né? Uma pedrinha daquele tamanho. E o pior de tudo, eu tive que operar. E toda a experiência de operação foi muito ruim. É, passando, né, da dor na pedra no rim, é, eu fiz essa operação que o que ela faz basicamente é colocar um aparelho de metal dentro dentro do seu rim, né? Operado através da uretra. E ele meio que tem o papel de abrir os canais do rim, né? Então, se houver alguma pedra lá dentro, esse negócio, quando você fizer força para urinar ou qualquer coisa assim, ele vai abrir o canal do rim e vai permitir que a pedra saia sem dificuldade. E junto com essa operação, claro, eles também passam remédios, né, pra dissolver a pedra, esse tipo de coisa. É, além de fazer a remoção da pedra diretamente durante a operação. E bom, o dia da operação já foi estressante o suficiente, mas pra piorar, é, a dor que ficou depois foi simplesmente horrível. É, toda vez que eu tinha que urinar, eu meio que entrava em pânico, porque eu sabia que ia doer muito. É, no começo era uma ardência, né? Por ter feito a cirurgia através da uretra, então uma ardência horrível a urinar, mas depois disso o que você sentia realmente era esse aparelhinho de metal. O que eu sentia era esse aparelhinho de metal dentro de mim. E aí você sente ele se abrindo e é uma dor que, tipo, quanto mais você demora urinando, mais ela dói. E além disso, né, é aconselhável que você beba uma boa quantidade de água depois de fazer a operação, então você meio que tem que urinar várias vezes ao dia. E é, eu segurava um pouco, porque eu realmente não queria ir no banheiro, sentia aquela dor horrível.
É, além disso, né, como eles colocaram um negócio de metal em mim depois de um certo tempo, tinha uma operação pra remover ele. Então é outra operação, tinha que ir lá tomar uma anestesia de novo, passar por aquele processo todo de novo. É, só. Nossa, vocês já devem ter feito cirurgias na vida de vocês. Vocês sabem como é assustadora e estranha a sensação de estar sendo levado na maca para ser operado com é, uma agulha presa dentro de você, né? E bom, eu acho que toda essa experiência serviu para me dar assim um certo medo de doença, não só de doença, né? De efeitos adversos. Eu não quero chegar perto de nenhuma droga na minha vida e bom, até remédio eu tô, tenho bastante pé atrás com coisa de efeito colateral, né? E bom, isso chegou num certo ápice aí do ano retrasado pro ano passado, em que é, bom, eu comecei a ter uns ataques de ansiedade, né? Por causa disso. E a pior parte é que eu não estava interpretando esses ataques de ansiedade como ataque de ansiedade. Eu imaginei que eu tava tendo alguma coisa no coração, que o coração acelera e tudo mais. E bom, como com esse medo de doença e achando que tô com coisa no coração, isso só piorava tudo. Então eu fiquei um tempo, né, indo pra emergências de hospital, essa coisa, achando que eu tava com problema no coração, mas os hospitais simplesmente examinavam, não achavam nada. Então eu tava realmente desesperado, até que minha namorada, por fim, sugeriu que poderia ser ansiedade e não alguma coisa física. E foi aí que eu procurei um psiquiatra e, bom, com o remédio que ele passou, eventualmente eu fui melhorando, ficando melhor. Os remédios eu tomo até hoje em dia, inclusive. É, eu tô meio que esperando assim a vida ficar mais estável pra eu poder pensar nesse processo de parar. Mas quem sabe se a vida vai estabilizar em algum momento. Bom, é isso, né? O maior medo da minha vida, então, é o medo de doença. É, ano retrasado, final. Retrasado? É. Ano retrasado também eu vi meus dois avós morrerem, né? Sucumbirem à doença. Então, isso, vamos dizer que isso também não ajudou em nada com o medo. É, é, e desde então eu tô aqui. Eu tô mais estável, né? Eu não preciso tá lendo meus batimentos cardíacos o tempo todo, que era um sintoma que minha família mencionava bastante, né? Eu tinha um aplicativo de medir meus batimentos cardíacos, sempre que eu sentia alguma coisinha estranha, eu começava a medir, e às vezes só de estar medindo, achando que é coisa, eu ficava nervoso e os batimentos começavam a subir, e aí eu achava que eu ia morrer. E não, não é uma coisa legal. Isso que eu tive. E graças a Deus tá muito melhor agora. É bem controlado. Eu não preciso medir meus batimentos cardíacos. Às vezes eu ainda fico estranho e meço o batimento só meio assim pra me acalmar, né? Pra dizer pra mim mesmo, não é nada que você tá passando, é só
sei se só não dormiu direito, só comeu alguma coisa estranha, ou só tá um pouco tenso, blá blá blá. E, e assim eu vou vivendo, ainda com esse medo, mas é muito mais tranquilo agora. Mas ele é ainda presente, né? Eu mesmo, se um filme tem cena de ataque cardíaco, nossa, me deixa muito, extremamente desconfortável. Ou qualquer doença debilitante, né? Esses dias eu tava na universidade e uma das lâmpadas não tava funcionando direito e ficava piscando, né? Aí eu fico pensando, e se eu desenvolver epilepsia aqui e agora por causa dessa lâmpada? E se eu tiver epilepsia escondida que eu nunca soube que tinha, não sei o quê. Coisas pouquíssimo plausíveis, mas que entram na minha mente, né? E, bom, doença é algo que pode aparecer do nada, qualquer momento. É diferente de montanhas russas, né? Eu não vou. Montanha russa eu tenho medo, mas só. Uma montanha russa não vai aparecer do nada e, e me fazer andar nela. Eu precisaria ativamente entrar na montanha russa. Mas é isso. Se alguém ouviu até aqui, qual seria o seu maior medo? É algo comum ou é algo incomum? E se ninguém assistiu, eu ainda estou satisfeito de ter colocado isso tudo pra fora. Então eu gostaria de agradecer o bom e velho Abismo por estar aqui ouvindo minhas lorotas. E é isso aí. Muito obrigado por virem até aqui. Um bom dia a todos.